E deixa eu ver se a Patrícia já está aqui. Muito bem. Alô, alô, deixa eu ver. A Patrícia está chegando. Bom dia a todas aqui. Vamos começar. Ah, chegou a Olá, bom Patrícia. dia, Olá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. bom Estamos aqui dia. começando mais uma nossa edição aqui do nosso café. Vou pegar aqui Com direitinho, vinho, nosso café com fazer vinho. espumante, din-din, saúde. Sim, Patrícia é com espumante da manhã, né, Patrícia? É, vazio, pessoal, vazio. É só para a gente brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho aqui, né, no nosso café com vinho. Ah, o pessoal está chegando aqui. Ah, bem-vindas aí. Quem vai assistir aqui nosso café com vinho de hoje? Hoje com a Patrícia Pellegrini, uma grande amiga aí de longa data, né, Patrícia? É, Longa data. Ai, peraí que eu dei um chute aqui no negócio. Coisas de, coisas de live. Peraí, vamos acertar vida real, aqui. vida real. Vida real, a vida como ela é, né? Assim, acho que melhorou. Pronto. Tá aí. Então, pronto. Olha lá, Adriana. Oi, Adriana, bom dia. Você está Oi, chegando também. meninas, bom dia. Meninas. Então, hoje nós vamos ter aqui a nossa segunda edição do nosso Café com Vinho aqui, a segunda vez, né? Segundo dia do Café com Vinho, com duas edições, agora às 9 com a Patrícia e às 11 a gente vai ter mais uma rodada de bate-papo, tá bom? E é bem especial porque a Patrícia é uma das primeiras castalianas, né? Esse nosso Café com Vinho é da Castalha, Mulheres do Vinho, e aí vai ser legal porque a gente vai poder relembrar algumas coisas aí, né? Das nossas épocas aí, antes, pré-castalianas, vamos dizer assim. Então, Patrícia, Legal. gostaria, né, de te pedir para se apresentar para as meninas aí, para a gente, contar um pouquinho aí da tua história, da nossa história comum, né? Enfim, tem muita história para contar. Tem muita história. Primeiro, agradecer o convite, que eu fiquei muito honrada, sempre muito bacana interagir com a Lilian, ela é uma pessoa incrível, realmente. Nosso contato é de longa data, é realmente muito bom e nos conhecemos no momento que as mulheres não eram tão é, valorizadas nas empresas e no mercado de trabalho. A Lilian sempre foi uma inspiração, porque ela é uma pessoa que sempre se destacou muito em tudo que ela fez. Ela, numa equipe de muitos executivos, ela era a única mulher em São Paulo, representante da empresa na Espanha. Então, assim, realmente eu sou muito honrada de ter a amizade dela, acho de coração. Obrigada. E, e é isso. E aí a Castalha foi um momento totalmente diferente, né? Tem mais ou menos uns 18 anos que essa história começou e que foi idealizada por ela. E desde de muito cedo eu participei, apoiei, investi também com ela, achei realmente que era um caminho muito bacana, um momento que nós podíamos conversar e apreciar vinhos diferentes que nós não teríamos oportunidade sozinhas, né? Ou pelo custo do vinho, ou realmente por não ter situações sociais que nos pudessem favorecer a consumir algum tipo de vinho diferente ou um espumante especial, alguma coisa assim. Então, a Castalha foi um grupo que começou com essa ideia e que permanece até hoje com a mesma ideia de degustar vinhos, mas que no momento era uma coisa muito bacana para encontrar as pessoas queridas e dividir vinhos que nós não teríamos condição de dividir com a família ou que não teríamos condições de dividir com um parceiro. E então isso foi muito legal.
te agradeço também por isso. Naquela época não era muito fácil, né, de encontrar uma diversidade de vinhos como agora, né? A gente está falando Eram de um momento poucas também que importadoras, eram né? poucos e eram caros, né? Hoje em dia a gente tem até essa sorte de ter mais importadores, aí Uhum. mais variedades, mais essa coisa de Mercosul também, que abriu bastante o caminho, né, para vinhos argentinos, chilenos, aí para uma certa popularização do vinho, né, que é bem legal. Eu sou super a Sim, favor. Assim. é muito bom. Mas, Patrícia, você, nas nossas reuniões de Castalha presencial, tinha as lições de casa, tá? Então, a cada Sim, semana a gente se reunia, tinham lições de casa. E a é Patrícia, verdade. por ter uma afinidade com a Itália, a lição de casa dela, eu nunca me esqueço dessa lição de casa. Ela é que ela ia fazer a nossa apresentação, né, na reunião sobre a Itália, os vinhos italianos. Como é que começou a tua história com o vinho? Então, quando eu era criança, né, o primeiro contato foi conhecer a videira, que era uma das plantas, né, da minha avó. Então, desde muito cedo eu conheci o que era uma videira e achava bonito, achava bacana aquela folha, gostava muito. Então, essa memória de infância que eu tenho. E mais recentemente, a questão da castalha mesmo, a vontade de conhecer vinhos diferentes, a questão da minha origem em si, como uma pessoa que veio da Itália, de descendentes italianos e portugueses, que isso também historicamente traz o vinho na família, né? Então, por Uhum. esses motivos, eu sempre apreciei, sempre tive curiosidade de consumir o vinho, né? Acho que é isso. Aí, com E relação à lição de casa que você comentou da Castalha, é, eu fiz uma releitura aí esses dias, depois do convite, e a gente lembrou o seguinte, que o Império Romano, ele já trazia o vinho, isso na história antiga. Então, para lembrar que o vinho era uma bebida muito antiga, ele é uma bebida que vem desde a Idade Antiga, né, de muito assim longe, desde que o homem é homem, ele toma vinho. No princípio era como uma solução até médica, isso os médicos podem contar melhor, realmente. Ele era um tipo de anestésico na história antiga. E aí ele veio se desenvolvendo como um parceiro de guerra e de outras atividades da humanidade. Até hoje é assim, né? Ele é um conforto aí em alguns momentos. Né? Ninguém vai ficar aqui bebendo toda noite, ninguém vai fazer isso, mas é uma coisa que conforta em algum aspecto as pessoas, né? Além de trazer toda essa história mesmo. Como o exército romano ele invadiu praticamente todo o mundo antigo, uhum. ele foi se popularizando, sendo conhecido e aí marcando território também com o vinho. Isso é muito interessante na história. É uma curiosidade. Inclusive, ontem lá na Castalha, a gente degustou a Chardonnay, né, que é uma uva branca, que ela foi reconhecida como uma casta autônoma, né, no século XVIII. Mas, na verdade, as origens dela vêm de uma uva mãe, né, que foi levada, uma uva branca, que foi levada pelos romanos para a França, né? É, E aí, com cruzamentos ao longo da história, foram surgindo essas uvas mais modernas, que a gente já reconhece e degusta hoje, né, com mais frequência. Muito é isso. legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, você trouxe também uma história, né? Uma lenda, uma história do Egito Antigo também, né? É verdade. Em Conta pra gente. 1920. O pessoal tá falando assim, oi, Alzira, tudo bem? Oi, meninas, Oi, quem tá Alzira! Oi, chegando? amigas! Obrigada Ali, pela ali. audiência Ah essa hora lá, da é lá. manhã. Tá rodando aqui, gente, mas todo mundo, olá, olá, bem-vindas. Obrigada, obrigada Então, pela aí conta audiência. essa parte aí da história do Egito aí, do Então, pessoal. o Egito, em 1922, quando encontraram a tumba de Tutankhamon, que até hoje os egiptólogos gostam muito de estudar Tutankhamon, eles encontraram também as ânforas com diversos vinhos. E esses vinhos, Legal. eles já tinham anotações de idade.
ano 1, ano 2, ano 3, ano X e ano 31, que eles registraram. Então, assim, eles não sabem se era da idade do faraó, de quando ele nasceu, tipo, o ano 1, quando ele era criança, ano 2 e assim por diante, ou se era do reinado dele, né? Então, isso é uma coisa que os historiadores ainda não esclareceram aí para a gente. Acho muito difícil a gente ter essa certeza. Mas é uma curiosidade também do mundo do vinho, porque eles diziam que na última viagem do faraó, ele deveria levar os vinhos também. Então, por isso que estavam lá quando eles Não, o farol é encontraram a inteligente tumba. esse, né? O farol não era nada Já bobo. era uma bebida assim, Já era, endeusada, né? Digamos. já era assim. Falando um pouco da castanha, então, quando a gente começou lá atrás, né, Patrícia? Eu me lembro que a gente fez as primeiras reuniões, as prévias, era um pouco assim descontraída, né? A gente ainda não tinha muita clareza do que, né, ia ser. Mas depois de umas tantas reuniões lá, a gente decidiu pesquisar também um nome, né? Um Verdade. nome para a gente poder dar para esse grupo, né? E Uhum. aí surgiu a Castalha, que veio da mitologia grega. Eu não me lembro, a gente fez tipo um concurso, né, de trazer Foi uma nomes, votação, uma votação. uma votação, né? Cada um trouxe um nome e tal, É isso. Então, né? da Castalha, o que nós lembramos aí, até ontem você comentou também, foi a questão da mitologia, que realmente o Apolo, que era o filho de Zeus, perseguia a Castalha, ele era apaixonado por ela e ela, para fugir, acabou indo para as fontes de Delfos. Então, ela desapareceu numa das cachoeiras, né, numa das fontes, e até hoje eles falam que as fontes são fontes de inspiração para a poesia, e é bem interessante. E quem ouve as águas da fonte Castalha também tem muita inspiração. Eu achei bem legal isso. E existe até hoje, né? A fonte Castalha Sim, existe sim. lá. E outra coisa, como as uvas, né, são chamadas de castas, então vem também um pouco disso, né? As castas, a castalha, nós que somos também muito puras, muito castas. Daí, muito bom. É isso aí. Tem duas perguntinhas aqui, ó. Tem uma perguntinha das meninas aí, de quantos anos até quantos anos o vinho pode ser consumido, né? Então, depende se ele foi produzido para guarda ou se ele foi produzido para consumo jovem, consumo imediato. Lembrando que consumo imediato é de 1 a 3 anos, tá? Os vinhos jovens. Mas se ele não foi produzido para ser guardado, aí realmente ele não vai durar muito mais do que 3 ou 4 anos, porque ele não foi produzido para isso, tá? Então, assim, vai depender um pouco dessa questão. Por isso que é bem legal a gente conhecer os vinhos, o processo de produção, né? Todas essas questões. Não é simplesmente assim, só dizer, o vinho tinto pode ser guardado, o branco não. Tem brancos que a gente pode guardar por anos também, né? Mas tudo vai depender de como ele foi produzido, né? Isso também a gente vê lá na Castalha, nas nossas É, reuniões. A gente está com as degustações toda quinta-feira, degustações online, né, gratuitas. E a gente está criando também uma novidade, Patrícia, para você, em Avan Premier aí. Que Avan Premier não, que a gente já falou na, na quarta, né? Em segunda Avan Premier. É que a gente está criando a Castalha Wine School aí, para a gente promover mais educação de vinho para as mulheres, né? Focado nas mulheres do vinho. E tinha uma outra pergunta que agora nosso negócio rodou rapidinho, era a simbologia dos vinhos para os faraós, né? Qual era a simbologia? Eu não sei se você pesquisou isso, eu não saberia exatamente dizer, mas acho que ela tinha muito essa função do alimento, né? Porque é tanto azeite, como vinho, como trigo, né? Tudo isso tem uma simbologia assim de fartura, de alimentos, né? Não sei se verdade. teria alguma coisa também com os deuses. Essa parte eu não saberia. Você Não saberia, pesquisei Patrícia? também, confesso para você que não teria essa resposta agora, teria que dar uma Ah, mas é um bom motivo aí pesquisada. de pesquisa, né? Com certeza. Vamos É, anotar. uma coisa que é interessante, na Grécia também, eles misturavam no vinho, porque eles dizem que eles descobriram o vinho por acaso, né? As uvas ficaram numa ânfora que, por acaso, elas romperam a casca, fermentaram, e aí eles descobriram que aquilo era uma bebida, que tinha um teor alcoólico, etc.
Mas naquela época antiga não tinha muitos métodos de produção, então acabava sendo uma bebida meio dura. E na Grécia eles misturavam com algumas ervas, com alguns outros condimentos. Eles meio condimentavam o vinho, sabe? Misturavam É bem com outros elementos ali para dar uma ajeitada, né? Uma suavizada. Lembrando que eles não usavam técnica de madeira nem nada, né? A guarda era feita em barro, né? E o transporte também era feito em barro. é. Pessoal que está chegando, bom dia Bom aí. dia. Estamos aqui conversando com a Patrícia, tá? E aí, né, Patrícia, eu recuperei aqui o momento Castalha, que a gente saiu na revista, a gente se reunia no Tatuapé, tá? Mas as meninas vinham de vários lugares. Eu mesma, na época, morava na Vila Mariana, mas a minha família é do Tatuapé. Aí a gente saiu na revista IN. A revista IN é Verdade. uma revista aqui do Tatuapé, aí vieram fazer uma matéria sobre essas loucas que estavam degustando vinho. É, nós Toda éramos noite, uma das... toda quarta. É, Aí está a verdade. nossa fotinho aqui, ó, dá para Ah, ver, que ó, legal. na nossa mesa, porque era assim, primeiro tinha que estudar, depois a gente tinha Isso. que Primeiro beber. era a aula. Primeiro é estudar, tinha que estudar. As nossas duas garrafas ali, aí fizeram uma matéria bem bacana, ó, bem legal, 2 páginas, ó, que chique. Essa castanha é Foi chique demais. verdade. Aí, Patrícia, você lembra que essa menina, que era lá a repórter, né, lá da revista IN, ela contou pra gente que na Penha tinha um pessoal lá, tinha 2 irmãos, né, que Verdade. eles vinificavam numa casa, na casa da família deles, era uma casa que na época tinha tido, né, na época dos pais, era uma terreno muito grande que o pai sempre plantou parreiras também, né, sempre teve uvas, e que gostava Verdade. muito de vinho, que era de família italiana. Você lembra desse daí? A gente Lembro, foi lá lembro visitar, sim. né? Tivemos uma Nós chegamos, excursão para Penha. nós chegamos a fazer, sim, uma excursãozinha, 4, 5 meninas, não me lembro. E nós conhecemos a adega caseira dele, ele tinha tonéis também, foi muito, muito bacana essa visita aí. É um lugar que realmente traz uma memória bacana, que eu não sei se ainda existe, acho que a gente teria que dar uma pesquisada, se alguém conhecer e puder relembrar aí pra gente, é bom. Eu É vou ver se eu bacana. acho, eu devo ter, eu sou a maluca dos papéis, né? Eu nunca jogo nada fora de papel, eu adoro papel. Então, eu vou pesquisar aqui nos meus guardados, eu acho que eu tenho uma apostila, eles traziam, para vocês entenderem, era assim, eram 2 irmãos, eles eram professores, né, de matemática e de física, mas eles eram aficionados ao vinho, à cultura do vinho. Então, eles compravam do sul do Brasil. Eles pediam para trazer um caminhão-pipa, que nem caminhão de leite, que transporta leite, mas era um caminhão já de vinho, de mosto, né? De vinho já elaborado, fermentado, né? Mas que vinha para eles, né? E aí eles envelheciam nos barris de carvalho gigantes, assim, acho que era de 10 mil litros e tal, eles tinham É, alguns na casa deles. E aí eles tinham todo um processo de engarrafamento também artesanal, eles envelheciam, depois eles engarrafavam, né? Era muito, é. muito interessante. E eles tinham uma apostila dos vinhos também, Muito de bonito, muito bonito. assim, era muito legal, muito bonito, foi muito cultural. Porque aqui no Tatuapé, gente, assim, tem uma história também legal, porque aqui no Tatuapé era uma fazenda, né? Era a fazenda do Francisco Marengo. Então eles dizem que aqui foram, e eles tentaram plantar uvas e fazer vinhos aqui porque, por causa da visita do imperador. O imperador sempre vinha para cá, um lance assim de que eles queriam, né, servir vinhos daqui. Não deu muito certo na região, né, acabaram desistindo, mas muitos terrenos aqui de toda essa região da Zona Leste continuaram tendo videiras, né? Então, assim, foi uma coisa bem, bem assim do começo, né? No começo chegou também, Brás Cubas trouxe, né, também essa coisa de plantar vinho, de fazer vinhos, de plantar uvas e tal, para fazer vinhos, né, aqui em São Paulo, e é bem legal. Tem até um livro, acho que do Cabral, né, que fala bem disso, né, que fala desses começos da história do vinho no Brasil. Por falar em história do vinho do Brasil, a Patrícia, ela está quietinha, mas ela foi vizinha do Ângelo Salton, não é isso? Calma, não é bem assim. Não é bem assim? Ai, não sei, Não, não. me conta essa história. Quem era vizinho do Ângelo Salton, da Não, vinícola Salton?
a família Salton tinha, né, o conhaque Presidente também, que é da Zona Norte, que era numa área do Carandiru ali, onde meu pai era criança, então realmente eles se conheceram, eles eram da mesma época e foram contemporâneos, digamos assim, né? Meu pai e o Ângelo Salton, que nós também tivemos o prazer de conhecer e de conversar na feira da Expo, que você também comentou aí, que era uma outra atividade É. nossa. A nossa foto, a gente foi numa expo aqui no Brasil e eles fizeram o teletransporte para um chateau francês. É, muito bacana também. Na Castalha, a gente, na época, tinha as feiras de vinho anuais, e aí a gente reuniu as meninas, tá, ó, as castalhanas aqui, para a gente visitar a feira, porque nada melhor do que visitar uma feira de vinhos, gente, nada melhor do que ir para uma feira de vinhos para você ter realmente um mapa ali, um panorama de vinhos do mundo, né? Porque cada estande tem os vinhos do produtor, e cada produtor tem uma gama de vinhos impressionante. Então, e os importadores também, né, que traziam. Então, por exemplo, no estande do Ângelo, que sempre é o estande que mais tinha visitas e que ele ficava ali pessoalmente servindo e conversando e trocando as ideias, era o último estande a fechar da feira, para vocês terem ideia. Muitos anos, né, a gente foi assim e viu que, nossa, era o estande. E ele mostra nessa oportunidade o quê? Toda a gama de vinhos que eles produzem, das uvas, as gamas com madeira, sem madeira. E conversar com os produtores e com os importadores é muito legal, a gente aprende muito, então é muito bacana, é muito recomendável, né? A gente ir. E foi legal, a gente foi na Viva. A Viva Vinho era lá naquele castelinho, né? Essa que a Naquele gente foi. pavilhão da Vila Da, Romana, da, né? da Vila Romana, Leopoldina? Isso, Leopoldina. Isso mesmo, foi lá, a gente foi O lá. pessoal que está E, chegando agora, o pessoal mais novo aí, é só para constar que o Ângelo é falecido, né? Ele faleceu tem alguns anos aí, infelizmente. quem não Mas conhece. a esposa dele e os filhos continuam tocando Sim, muito bem a sim. vinícola. Ele era Representa o Brasil sempre, representa muito o ele país. era um verdadeiro homem do vinho, né? Ele realmente ele sentia o vinho, sentia, ele É, gostava, né, de estar junto com as pessoas do vinho. Aqui, estão perguntando do livro, né? Deixa eu achar aqui se eu acho. Cadê? Tá. Eu acho que não está aqui, nessa parte. Tecnológica. Puxa vida, não está aqui, mas eu vou depois, eu vou postar lá no Instagram da Castalha, eu vou achar o livro e eu posto lá a capa, tá bom? Eu achei aqui, ó, foi esse daqui, do Luciano Percucci, né? Percucci, lembra? Viagem enológica lembro, pela Itália. muito Esse legal. também é muito legal, viu? Viagem enológica pela Itália. E ele fala, né? O Luciano também é outra pessoa que é muito assim apaixonada pelo vinho italiano, né? E aí ele escreveu esse livro. Do Cabral não está aqui, não. Ué, onde foi parar? Tem vários aqui. Mas eu acho, pode deixar que eu acho, eu posto lá, eu posto aqui no Instagram da Legal. Castalha. Então, e que mais? Aí naquela época também, né? Eu acabei derivando, eu já tinha essa vontade, e a gente derivou um pouco para fazer a revista Vinho e Cultura, né? E Verdade. aí surgiu também, ela surgiu em 2003, para a gente falar um pouco dos vinhos. Na verdade, no princípio era assim, falar de cada região produtora, tá? Então, essa daqui era de Ribeira del Duero, que é uma região da Espanha. Depois a gente teve uma edição de Navarra, uma edição de Rioja, né? E aí também esse é um projeto que eu quero retomar agora na Nova Castalha, né? Para a gente poder trazer, porque é bem legal, a ideia é um colecionável, que a gente possa consultar com essas questões aí de como que é o vinho por países, né? Por Sim, regiões, que é uma sim. coisa bacana também para a gente aprender, né? Tá. Uma coisa que eu queria trazer também, aí até para ilustrar, a questão da denominação. Ai, cortou um pouquinho, Patrícia, congelou. Ai, Desculpa, foi, uma congelada. entrou uma chamada aqui no meu telefone. Ah, quando entra a chamada, né? Aí a gente tem que. E para, é.
Então, e a questão da denominação, que é toda uma legislação italiana que vem sendo desenvolvida desde a década de 60, inspirada na legislação francesa também. Então, isso é matéria para uma aula inteira, se a gente for falar aqui também, porque são muitos detalhes, eles são muito criteriosos. Hoje em dia, poucos vinhos têm a denominação DOC-G, que é o garantido, né? Além da origem controlada, ser garantido. E algumas outras denominações que os italianos adotam aí, que são bem específicas também. É vasta a legislação. Era isso que eu queria lembrar. Tá vendo? Castalha é cultura, é isso que eu gosto. Vinho é cultura, castalha é cultura, e as castalhanas são Maravilhoso. castalhanas? Maravilhosas, maravilhosas. Tomando café, falando de vinho, lembrando as histórias. Tem mais alguma coisa, Patrícia, que você lembra, sim, da época? Deixa eu ver. Eu me lembro quando a Beth que está na Castalha, a Beth, você andou faltando numas castalhas aí. A Beth é minha amiga lá de Madrid, ela, na época, ela é venezuelana, está agora na Colômbia, participa da Castalha, Castalha internacional, tá, pessoal? Então, e aí ela veio me visitar no Brasil, né, naquela época, que eu voltei da Espanha. A Castalha surgiu, na verdade, depois que eu voltei da Espanha, tá? E tudo mais. E eu me lembro que ela veio e ela trouxe um vinho produzido na Venezuela. O final da Cordilheira dos Andes termina na Venezuela. E tem um produtor de cerveja, porque, claro, Venezuela, calor, é cerveja, né? Não vamos combinar. Mas o dono da cervejaria, ele gosta muito de vinhos. E aí ele resolveu desenvolver uma vinícola no estilo Chateau lá na Venezuela. E ela, como veio para o Brasil, ela sabia da Castalha, e ela veio para a Castalha logo no começo, não sei se você lembra disso, ela trouxe um vinho da Venezuela para a gente degustar na Castalha, foi bem legal. Me lembro bem da Beth. Bem legal. Bem legal. E aí a gente teve um outro vinho também que você lembrou, Patrícia, aquele vinho que tinha o quê? Não vamos falar, tá, o ano, tá? Mas tinha a nossa idade, é isso? Era Não vamos falar o ano, contemporâneo. Então, esse foi um vinho que nós tivemos oportunidade, né? Ele era libanês, é isso? Era libanês, a gente era do Líbano, E também foi uma oportunidade única que nós tivemos de degustar um vinho tão antigo, que tinha o seu valor histórico, tinha o seu valor financeiro, econômico também, e que a gente não teria condições sozinha ou com mais uma pessoa de conseguir degustar, né? Foi muito bom também. O legal da gente degustar, primeiro, compartilhar uma garrafa entre várias pessoas, é que a gente consegue, além de compartilhar, né, garrafas, né, e vinhos mais assim, exclusivos, de um custo-benefício mais alto e tudo mais, é que a gente consegue também compartilhar, né, aquela experiência, porque às vezes a gente degustando sozinho fica em dúvida, será que é isso mesmo, não é? O que eu estou sentindo? A gente troca, essa troca, ela é legal porque a gente acaba entendendo melhor o vinho, né? Colocando atenção no vinho. Por exemplo, eu já participei de concursos de vinho como jurada, né? Então, quando você é jurada no concurso, você não é degustando você sozinha, eles fazem uma banca, fazem várias mesas com várias bancas de degustadores, né? 5 ou 6 numa mesa, né? E aí cada um pontua seu vinho, mas depois o presidente daquela mesa, ele tira uma média daquelas pontuações para que seja uma opinião bem assim, harmonizada. Então é legal isso, porque essa troca, né, é bem bacana. Então, quando a gente degusta, realmente a gente degusta junto, né? É isso aí. Muito legal, Legal. muito bom. Muito bom. A gente está chegando quase ao final, tá? São já, Passou pelo meu relógio, são rapidinho. 9h29, né? Mas muito bom falar com você, Patrícia. Muito bom ter Igualmente. você aqui na Castalha. A gente está Obrigada. louca para ter o presencial também, porque, né, a gente todo mundo está se resguardando, está todo mundo em casa, todo mundo aí tranquilinho. A gente está degustando toda quinta, né, por uvas. Primeira, a gente está aprendendo por uvas, né? A cada quinta na nossa jornada do vinho e da uva, que também está lá na nossa bio. Quem quiser participar é só se cadastrar lá na bio, tá? E depois ou me mandar o telefone, que a gente também tem um grupo de WhatsApp.
Mas é bem legal porque assim, a gente tem feito bastante, tem adquirido bastante conhecimento atualizado aí sobre as uvas, né? E aí é Sim. um prazer estar com você, Patrícia, um prazer. Igualmente, eu que agradeço mais uma vez aí a tua parceria e desejo sucesso, sucesso para a Castalha e para todas as castalhanas e amantes do vinho. Ai, sucesso para nós, né? Castalhanas maravilhosas. Sextou! Ai, Sextou! tintim, Viva! tintim, aqui, ó, tintim na distância, ó, tintim na Saúde, saúde. distância. Obrigada, Valeu, Patrícia, um obrigada, grande obrigada, beijo. Obrigada, obrigada. meninas, quem participou. Se quiserem deixar seus comentários, se quiserem vir para Castalha, estão super bem-vindas e convidadas. Se tiverem alguma pergunta, depois eu dou uma olhadinha, respondo, tá bom? Aquilo que a gente souber, o que a gente não souber, a gente vai perguntar para quem sabe, não tem problema. Tá bom? Com E certeza. obrigada. A gente está com a outra Beijo. edição, então, do Café com Vinho às 11 horas, tá? Mas um beijo grande para vocês, tá bom? Mua! Beijo, Até. pessoal. Bom dia. Tchau, Valeu. tchau. Bom Tchau. dia. Tchau, tchau.